Tem um canal de política aqui que eu assisto muito, que é o My News. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esse canal, eu gosto muito dele. E o Igor foi num programa do My News que eu achei bem interessante, uma das falas do Igor que eu separei aqui pra gente dar uma olhada e comentar um pouco. Se eu gostei, é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do professor e vamos dar uma vista no que o Igor falou aqui no My News. Tem época que a gente é anarcapitalista, porque tem muita gente que não assiste o Flow e não sabe o que acontece aqui, não conhece a proposta, o que é muito interessante, mas eles acabam rotulando a gente de acordo com os convidados. Quando a gente chama esses convidados assim que tem um perfil mais político, ou alguma coisa nesse sentido, a gente acaba sendo, por um tempo, o podcast que é anarcapitalista, que é o podcast que é de esquerda, Eu já mudei de esquerda para direita aqui umas 20 vezes. Pelo mesmo argumento, muitas vezes. Então, no próprio episódio do Bolsonaro, se você for dar uma olhada nas minhas redes sociais, é uma desgraça, porque tem um monte de gente lá me acusando de bolsonarista e tem um monte de bolsonarista me acusando de esquerdista. Justamente porque eu perguntei Bolsonaro umas paradas e disse o que eu pensava. Então, eu já acostumei com essa mudança de lado que as pessoas me atribuem, porque eu prefiro ser odiado por todo mundo. Porque se todo mundo tá me amando, eu tô fazendo alguma coisa errada. Então, é natural esse lance das pessoas pensarem que eu sou de um lado e pensar que eu sou de outro, porque Acho que essa é a parte mais importante que eu queria trazer aqui pra conversar com vocês. Porque é o seguinte, meus amigos, vamos lá. Eu fiz um vídeo aqui sobre, eu vi que teve bastante mixed feelings, né? Teve várias pessoas que disseram que o Igor vacilou durante o podcast com o Bolsonaro e várias pessoas que enalteceram o podcast com o Bolsonaro. Eu sinto assim, que tem muitas pessoas que elas não estão dispostas a ouvir, que elas não querem saber o seu lado, elas não querem saber o que você pensa, elas já te julgam pela sua aparência. Sabe, já ouviu aquela letra lá, aquele ditado popular, nunca julgue o livro pela capa? Então, a gente tá vendo isso, só que agora nunca julgue uma opinião por causa de um corte, eu acho. A gente atualizando essa opinião pra nova era, né? A era digital. A gente tem visto muitas pessoas que são tiradas fora de contexto e são colocadas na internet e são criticadas por isso. E é interessante, porque um podcast, ele tem um programa de 1, 2, 3 horas. E aí, às vezes, esse podcast é tão longo que a pessoa pode falar qualquer coisa ali, e às vezes um momento de 30 segundos, ele, como um corte fechado, acaba parecendo que aquela pessoa pensa uma coisa absurda. E nesse caso do Igor é interessante porque isso gerou cortes dos dois lados. O Igor fazendo perguntas incisivas ou lendo superchats incisivos em cima do Bolsonaro fizeram com que bolsonaristas criticassem ele, e pessoas que são de esquerda, só pelo fato do Bolsonaro estar ali e o Igor não está dando porrada nele, pronto, o Igor já é errado por causa disso. Então as pessoas elas já têm a sua visão. As pessoas de esquerda elas não querem ouvir o Bolsonaro, elas não querem saber o que ele tem a dizer, e as pessoas de direita elas não querem saber o que as pessoas de esquerda têm a dizer, ao ponto de que a galera da direita é full fascista e a galera da esquerda é full comunista, e não importa o que você tente fazer, não importa o que você tente conversar, não tem diálogo entre esses dois lados. As pessoas elas não estão dispostas a ouvir, as pessoas não estão dispostas a nada, elas estão dispostas apenas a falar. E esses políticos, eles são muito espertos, porque eles estão aproveitando disso justamente para pegar e fazer coisas. E o Bolsonaro é um expoente disso, é um expoente do marketing 4.0. Isso é marketing 4.0, quando você pega e cria advogados de marcas, né? Tem um livro muito bom, que é o livro de Marketing 4.0 do Philip Kotler, e ele fala bastante sobre empresas que acabam se utilizando, né, desse negócio de ataque, estamos sob ataque o tempo todo, para gerar pessoas, né, que acabam se tornando advogados daquela marca, porque essas pessoas, por algum tipo de significação, elas acabam sentindo que as críticas não são para um político ou para uma empresa ou para uma marca, mas para elas mesmas, sabe? Então, como, por exemplo, pensar num nintendista. Você chega e fala mal da Nintendo por qualquer motivo, ou da Sony ou do Xbox. Um cara que tem um X no nick, ou um cara que é nintendista, ou um cara que baba ovo da Sony, não importa. O cara, ele vai se sentir ofendido. Pessoalmente, ele vai te atacar porque você fez uma crítica àquela empresa, àquela prática da empresa. E ele tende a não ouvir o seu lado. Ele não quer saber do seu lado. Ele nunca vai ouvir você. Porque, na visão dele, a empresa é perfeita e não existem defeitos. É aquela situação onde essa é a verdade e
tudo que tá fora da verdade é mentira. É aquele negócio do mito da caverna do Platão, sabe? Então as pessoas, nesse caso especificamente, elas estão vivendo dentro da caverna. E o Bolsonaro chega e mente que nem um maluco. Ele mente que nem um maluco. Eu não sei se você assiste o Nando Moura. Talvez você não goste do Moura por ele ser de direita. Mas eu recomendo que você assista o Nando Moura quando ele fala sobre as mentiras do Bolsonaro, porque vindo de um cara de direita falando sobre as mentiras do Bolsonaro, as coisas que o Bolsonaro erra, as coisas que o Bolsonaro mente descaradamente, as coisas que ele esfrega na cara das pessoas e as pessoas batem palmas, é importante isso. É importante você ver esse tipo de discurso acontecendo, porque você vê que não é só as pessoas de esquerda que criticam o Bolsonaro, mas as próprias pessoas da direita também. Mas as pessoas elas não estão dispostas a ouvir. As pessoas não estão dispostas a ver o que o Nando Moura tem a dizer, porque ele se identifica como direita. E eu não tô aqui para dizer que eu sou de direita ou de esquerda, até porque eu passo pela mesma situação que o Igor. Só que é uma questão de amadurecimento como criador de conteúdo. E eu sinto que o Igor tá passando por isso, só que numa escala muito maior. Porque o Igor, ele foi dito nesse programa, né, que ele é um jornalista. Ele é um jornalista atualmente. Ele faz jornalismo, por mais que ele não queira, ou por mais que ele diga que não. Assim como você que senta na frente do computador e fala alguma coisa, você está transmitindo uma informação. Você é um jornalista também. Deve-se haver responsabilidade na informação que é passada. O Igor, ele quer conversar com os dois lados. Ele quer simplesmente estar em cima do muro. Ele não quer ser de direita nem de esquerda. E aí a gente entra naquela questão da teoria da ferradura, né? Que é uma ferradura. Aqui você tem os opostos, né? Então você tem a direita e a esquerda extrema. E aí elas estão muito próximas desse círculo, de fechar o círculo. Então, as atitudes que a pessoa tem na esquerda e na direita são muito próximas. E aí você vai se distanciando aonde tem a imensa maioria das pessoas. Algumas mais para a esquerda, outras mais para a direita, independente da situação. Essas são pessoas que estão mais dispostas a ouvir, mas elas não têm um poder vocal tão forte quanto um pessoal de extrema esquerda ou um pessoal de extrema direita. E um exemplo de pessoa que transitou de um lado para o outro tranquilamente foi a Sarah Winter. A Sarah Winter era de extrema esquerda antes de se tornar extrema direita. Então você vê que o problema não é o pensamento político, mas é a pessoa em si. Então talvez o problema sejam as pessoas que a gente tem colocado nos holofotes, as pessoas que a gente, através da internet, acaba dando muita visualização. E pro Bolsonaro não faz diferença, porque ele sabe que se ele mente, ele fala coisas erradas, as pessoas não vão perguntar. Na verdade, ele tá falando a verdade verdadeira. Tudo que tá sendo dito ali para confrontar ele, para dizer que ele tá errado, para dizer que ele tá mentindo, aquilo não é a verdade verdadeira, aquilo é uma mentira que tá distorcendo a verdade verdadeira. Porque a única verdade verdadeira é aquela que sai da boca do Messias, que no caso é o Jair Bolsonaro. Assim como acontece na esquerda também. Tem muitos políticos de esquerda que são idealizados dessa maneira ou que eles desejam ser idealizados dessa maneira, como é o caso do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele tá trilhando um caminho para que ele possa ser idealizado dessa maneira, para que ele possa dizer coisas e as pessoas simplesmente idolatrarem ele. E de certa forma ele já tem conquistado certo grupo de pessoas que gosta dele. Só que o problema é que o Ciro Gomes ele não tem um poder político tão grande quanto outras pessoas dentro da própria esquerda, como é o caso do próprio Lula. Isso é uma ideia mais moderna de pensamento, isso é uma coisa que surgiu com as redes sociais, então a gente ainda está aprendendo isso. Faz pouco mais de 10 anos que a gente tem a internet como sendo algo mainstream. Então, é difícil a gente pegar e entender como isso pode mudar os nossos pensamentos e como isso pode mudar os governos em si. Até porque quando você pensa que agora a gente está tendo essas guinadas sociais, assim, esses grandes movimentos de manada, isso vem justamente por conta desse acesso à informação que a gente tem. Antigamente você precisava esperar o outro dia para você ir comprar um jornal. Hoje não, você vê na internet ali no G1 ou como tá acontecendo, você vê no TikTok, você vê num programa jornalístico da internet, que nem o Flow, que por mais que seja um podcast, ele quando traz pessoas importantes para falar sobre assuntos importantes, ele se torna automaticamente jornalístico, porque tem pessoas que estão ali para ver a informação ser passada. E o Igor, na minha opinião, ele tem trabalhado muito bem isso, ele tem tentado ser isentão. E o problema de você ser isentão, ficar em cima do muro, tentar passar a informação, é que as pessoas que são da esquerda, elas não vão achar que você é esquerda o suficiente, porque você não deu um tiro no Bolsonaro, e as pessoas que são da direita não vão achar que você é direita o suficiente, porque você não foi lá e falou sobre as coisas boas do mito, sobre como o STF tá estragando o governo do Brasil e coisa do tipo. Então, o Igor, ele nunca vai ser de direita, ele nunca vai ser de esquerda, mas ele pode ter um pensamento mais à esquerda ou mais à direita, não importa, porque as pessoas não querem ouvir o Igor, elas não querem saber o que ele pensa, as pessoas só querem atacar ele. E nessa situação é horrível você pensar que ele tá nesse ponto, porque ele tá tomando porrada de todos os lados ao mesmo tempo. Mas aí entra outra questão, que é muito importante, que são os ganhos financeiros.
Os ganhos financeiros que você tem por ser um bom comunicador, por ter uma boa plataforma, são muito grandes. E às vezes esses ganhos financeiros eles só vêm através disso, de você estar conseguindo dialogar com os dois lados. Porque vamos lá, sejamos bem sinceros. Existem 200 milhões de pessoas no Brasil. E desses 200 milhões de pessoas no Brasil, muita gente consome conteúdo de entretenimento. E pouca gente consome conteúdo político. E muito menos gente consome político de esquerda ou de direita. Então, se você for arrumar treta política de um lado ou de outro, você vai sair perdendo, porque você vai perder 50% da base de pessoas que assistem programas políticos na internet. A galera da direita acha que é 90% pessoas de direita e 10% de esquerda, enquanto a esquerda pensa a mesma coisa e na hora de justificar os atos ou criticar as outras pessoas, esses 10% na verdade são, tipo, sei lá, pessoas extremamente ruins, são demônios na Terra que vão estragar o Brasil e destruir tudo. E isso, esse medo, né, esse apelo ao medo que eles têm, inclusive o Bolsonaro usa muito isso, ele trabalha muito o medo das pessoas de estragar o Brasil, de ser comunista, de virar Venezuela, qualquer outra coisa, o tempo inteiro. Então, é aquela piada, né? Tipo, você tem que ver, ó, vou fazer tudo que o PT quer, porque senão o PT volta, sabe? Que o Nando Moura, ele utiliza muito. E é importante a gente estar aberto a ver outros pensamentos, a ver outras pessoas falarem, pra gente entender o todo, porque o todo é maior do que a soma das partes. Esse é um pensamento holístico, que é justamente isso. Você não tem como ver o Brasil e entender o Brasil só pela ótica da esquerda ou só pela ótica da direita. Você precisa dos dois lados dialogando sempre. A política ela não vai funcionar assim. Na verdade, o que vai funcionar assim é a corrupção, porque aí o cara vai estar ganhando dinheiro e aí vai ficar aquele negócio. Fica um lado roubando por 8 anos, para 8 anos o outro lado fica roubando e assim vai indo o Brasil para que lugar. Então a gente precisa moderação, a gente precisa de maturidade, a gente precisa quebrar um pouco esse pensamento. E é por isso que essas eleições são muito importantes. É muito importante que a gente vote, porque o Bolsonaro vai ter os votos da patota dele, como eu disse, e tratar ele como Messias. E o Lula vai ter os votos da patota dele que tratam ele como Messias também. Então, independente do Lula ou do Bolsonaro, existe uma imensa maioria de pessoas que vai votar nulo, que vai votar em ninguém, que vai simplesmente faltar. E se todas essas pessoas pegassem e votassem, por exemplo, num terceiro candidato que tem 1%, sei lá, o Macaco Tião, ele tá lá para ser votado. 90% dessas pessoas que vão votar no nulo ou no coisa, votarem no Macaco Tião, provavelmente o Macaco Tião iria pro segundo turno, seja com o Lula ou com o Bolsonaro. E aí, as pessoas que odeiam o Lula votariam no Macaco Tião também, e aí o Macaco Tião se elegeria. É uma coisa muito legal, e isso remete ao episódio de Sandman, que eu não sei se você assistiu, dos gatos, é exatamente aquela situação. Inclusive, quando você for assistir Sandman, abra a mente e assista pensando nisso. Tipo, se 1000 gatos sonharem com um mundo melhor, o mundo pode mudar completamente e se tornar algo muito melhor. Mas para fazer 1000 gatos sonharem ao mesmo tempo com a mesma coisa é difícil, né? E a mesma coisa acontece aqui. Para fazer, sei lá, 10 milhões ou 20 milhões de brasileiros votarem na mesma pessoa, fazer a mesma coisa para tentar mudar para melhor o país, a gente conseguiria mudar. Mas é difícil a gente fazer 20 milhões de brasileiros terem essa ideia, né? Infelizmente. Bom, enfim, fica aí a dica. E eu não tô aqui falando que nem a galera política. Olha só, se você votar aqui, ó, e chamar mais uma pessoa, a gente vai ter 2 votos e aí vira vitória. Não, porque eu não tô aqui pra falar pra você votar no X ou no Y. Tô aqui pra falar pra você votar em quem você acredita. Eu já expressei a minha opinião, já expressei que eu não vou votar no Bolsonaro jamais, que o Bolsonaro é terrível e que eu prefiro votar em qualquer outra pessoa. Até mesmo se Satanás entrasse ali pra ser político, eu votaria no Satanás em vez de votar no Bolsonaro. Mas, né, essa é a minha opinião. E eu respeito a sua opinião de votar no Bolsonaro ou não. E eu quero que você respeite a minha opinião de ter o meu pensamento político, independente de se considerar de direita ou de esquerda. Até porque as pessoas, elas, como eu não quero, tipo, estar sendo sempre politizado aqui no canal, eu acabo sendo de direita ou de esquerda, dependendo da vez. E eu acho importante que a gente pare com essa merda aí. Então, para com essa porra aí, caralho. Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.